Então tá, galera. Estamos começando a aula de hoje já com um pequeno atraso. Estou gravando aqui para o pessoal que não pôde vir. A chuva está forte, teve destelhamento, teve falta de luz, teve casa alagada. Eu recebi tudo que é tipo de depoimento, quase que eu chorei no jornal. Onde é que a gente tinha parado? Nas listas, né? Pois é, eu esqueci de dar algumas listas. Que daí eu chego em casa e comecei a me lembrar de algumas coisas. Tipo, dentro da arte. Esse quadro é pior que o outro. Dentro da arte, a gente vai ramificar entre as pessoas que vão trabalhar dentro da arte. Geralmente, quem estuda artes cênicas ou quem estuda no IA, tem uma galera aqui que é da URGS ou das artes cênicas ou do IA. Bom, o DAD é do IA, né? Então tá, quem estuda o IA vai para a direção de arte, que é uma área que dá bastante dinheiro, que é uma área que é ampla, né? O cinema é gigante para a direção de arte. E algumas coisas que a gente pode trabalhar, que eu já citei nas outras aulas, que é objetos, locação, figurino, maquiagem, efeitos. Vamos botar esses aqui, se eu esqueci de alguma coisa, depois eu vou ver. Tá? Cada uma dessas pessoas, dependendo do tamanho da produção de vocês, ela vai estar envolvida com um ou mais itens dessa lista aqui. Por exemplo, num filme pequeno, a pessoa é diretora de arte, ela faz direção de arte no geral, ela faz qualquer coisa. Ela sabe, come farinha e assopra, e assobia. Mas, à medida que a produção vai ficando maior, a primeira coisa que a gente faz é pegar uma pessoa que faz figurino e outra que faz cabelo, que são coisas diferentes numa profissional, tá? Porque a figurino e cabelo não, make e cabelo. Geralmente a pessoa que faz make faz cabelo, numa produção média pra boa, assim, a gente já tem isso aí, tá? E quando a produção começa a encolher, a primeira coisa que a gente faz é a fusão de make e cabelo, tudo uma pessoa só. E a outra coisa que a gente começa a fazer a fusão é make e efeitos. Que tipo de efeitos? Efeitos na cara, na pele de uma pessoa. Que efeitos aqui entra uma fusão desses dois, que não vou escrever isso aí, senão vocês vão mostrar para outro professor e dar bater em mim. Mas a coisa da prótese. Aqui no meio eu vou colocar assim, você não deveria fazer isso. Prótese. Qualquer coisa que não seja só um pó em cima da pessoa. Tecnicamente, quando as gurias ou os gurias quando vão botar um cílio postiço, aquele cílio não é maquiagem, é efeitos especiais. Tá? Então aquelas pessoas que botam aquela peruca que tem uma colinha, aquilo ali são efeitos especiais, né? Porque não é só um pó que se bota. Mas aqui em efeitos entra uma série infinita de uma lista de efeitos enorme. Locação a gente tem que ver se vai ser assim, ó, set, que é, ou set vai ser sempre, desculpa, se vai ser cenário ou locação. É sempre bom quando a gente usa locação, cenário. Porque no cenário a gente tem controle sobre a coisa. A gente tem umas luzes penduradas nas varas, a gente tem um tratamento acústico aqui, um tratamento acústico. Então se a gente tem luz pendurada na vara, a gente pode começar de manhã e fazer o sol da tarde. A gente tem liberdade. Se a gente vai fazer a mesma coisa numa locação, por exemplo, que é a nossa realidade, a gente vai pegar uma paisagem e vai ter que ir lá nessa paisagem e a horinha mágica que se diz que é um pouquinho de manhã, um pouquinho da tardezinha, quando tem aquele sol de ladinho, aquele sol dourado, aquela coisa, os passarinhos cantam mais nessa hora, né, a hora da manhã, a hora da tarde, então está tudo perfeito, só que essa hora passa rápido. Então tem que estar toda bem montada para fazer isso aí. A nossa realidade é a locação. Outro problema, vocês vão pegar uma casa emprestada, a casa não tem profundidade de campo. A gente não consegue mexer muito com as lentes, a questão das lentes.
Então a gente tem que se virar colocando uma lente mais angular, que abre mais aqui, daí então fica meio nhé. Mas é o que a gente tem, é o que se dispõe, azar. Sempre quando vocês estiverem numa locação, provavelmente vocês vão ter um sofá aqui no meio e vocês assim, vão sentir peninha de mexer na casa da pessoa. Não sintam peninha. Pega aqui os homens da casa, levanta o sofá, leva o sofá para lá e ganha um espaço aqui para tu colocar a câmera para trás. Por isso que eu já falei, tu vai lá antes, tira uma foto para ver onde é que estavam as coisas, depois deixa tudo no lugar. Aproveita e varre ali porque tu interferiu na casa da pessoa. Então interferiu para positivo. Tá, então tem produtores de locação, tem produtores de figurino, tem produtores de make, de efeitos, de cabelo, de objetos. Para quase todos eles, tudo começa na decupagem. Tudo tem decupagem, foto tem decupagem, mas eu vou falar de arte. Decupar alguma coisa. Eu peguei uma história. Maria caminha na floresta, é só isso todo o nosso roteiro. Tá, como é que é a Maria? Como é que ela é magricela, ela é gorda? Como é que é a Maria? Como é que é o tom da pele da Maria para eu começar a escolher maquiagem? Como é que é tudo? Vocês têm que fazer muitas perguntas para vocês mesmos, mas aí define. A Maria está carregando uma cesta. Aí a pessoa de objetos vai, fala. Quem faz o elenco da parte da arte ou... Quem faz elenco não. Aí geralmente tem Qual se encaixa? Não se encaixa aqui. Não é da arte. Não é da arte. Pergunta. A edição de vídeo começa a ser pensada na decupagem também? Tem uma decupagem para edição de vídeo, mas não está aqui. Aqui eu estou falando das coisas do set de filmagem. Tá? Às vezes sim, mas é uma produção muito grande, a gente nem vai entrar nisso aí. Maria está com uma cesta de palha. Então, mas em que época se passa? É uma época moderna? Pode ser uma cesta de plástico? Ela é indígena? Vai ser qual das aldeias indígenas que... De qual? Ela vai encher de perguntas. E ela vai sair com um celular e vai chegar procurando todos esses tipos de cestas que tem. Cestas com... E a fotografia pensou numa paleta de cores? Essa paleta de cores é qual? Qual paleta de cores para aquela personagem vai carregar a cesta? E ela vai pensar em qual vai ser o tipo ideal de cesta. E ela vai sair e vai ir nos lugares, vai conversar com as pessoas, depois que ela fechar um acordo, tudo bem, podemos utilizar, depois que a pessoa confirmar que tem esse tipo de cesta, ela fotografa a cesta. E ela faz uma tabela com os contatos, nome da pessoa, quanto ela cobra para usar aquela cesta e uma foto daquela cesta. Tá? E ela vai juntar várias fotos. Por que vai ter tantas opções? Porque depois ela vai poder ter um menu, um cardápio, vai poder escolher qual que é a melhor cesta para ela. Isso serve para filme, serve para intervenção artística, serve para qualquer coisa. Qualquer tipo de filme vai servir. Mesma coisa a pessoa de produtora de locação, é uma floresta. Tá, mas qual floresta? É uma floresta sinistra, bem fechada, sem luz? É uma floresta bucólica, com graminhas e florzinhas? Qual é a floresta da minha história? Para isso ela vai ter que ler o roteiro, entender. Então, tu vê, esses cargos aqui, eles são cargos que exigem uma certa delicadeza, uma certa visão, mas também são cargos técnicos. É um trabalho que vai pegar muito ônibus, às vezes vai ter um carro de locação que vai te levar nos lugares, ou às vezes tu vai permear igual, mas todos esses ônibus, todos esses Ubers, tudo isso aí tu anota para depois contar. Figurino. Parece que é a mesma coisa, mas o figurino também tem uma criação. Ela vai criar uma roupa para aquela ocasião. E quando ela criou a roupa para aquela ocasião, a roupa da personagem, ela pode escolher se a personagem vai estar com aquela mesma roupa, idêntica, aquela roupa, uma camiseta, um pijama e uma camiseta preta por cima, tá? Ela escolheu isso aí. Mas de repente, naquele momento, foi um momento que é uma comédia e eu acabei de almoçar. Aí eu aperto aqui, para ficar mais gordão. Ou seja, eu faço isso na roupa, faço uma cópia da roupa igual, mas na hora do corte eu tiro uma faísquinha, tiro uma fatia, deixo a roupa um pouco mais fininha, para ela apertar um pouco mais. Ou ela está folgada, acabou de ganhar um beijo da pessoa que ela ama, deixa a roupa um pouco mais folgada. São vários aspectos, é impossível citar todos, você tem que ir pela sensibilidade de vocês. A roupa está suja, a roupa está amassada, a roupa está limpa. E às vezes são coisas que não imprimem. Eu já falei para você o que imprime e o que não imprime, né? O que imprime é o que está na tela, a gente vê. O que não imprime não está na tela e a gente não vê.
Por exemplo, perfumar a roupa. Pra que merda serve tu perfumar uma roupa? É para as pessoas se sentirem bem, botar um amaciante. São coisas que podem interferir. Eu tenho uma viagem de elenco, a galera do DAD vai achar que eu tô louco. Quando chega numa locação, que é a locação, eu chego num lugar, faço assim, ó. Sentir o cheiro da coisa. Ah, mas aí tu pirou, né? Aí tu fumou. Não, eu cheirei a parede, porque o cheiro das coisas está impregnado, só que a gente costuma não sentir, a gente costuma ignorar. E quando eu chego lá, eu adquiro para mim um pouco daquilo, e aquele lugar passa a ser mais meu. Então vocês podem ver que é uma coisa de alta sensibilidade artística. Ah, produtor de locação. Produtor de locação tem que pensar em todos os detalhes. É uma obra que está sendo feita, tá, beleza. Tem areia, tem calcário, tem cal e tem cimento no chão. Tu vai fazer um monte de gente caminhar para lá e para cá com areia e cal, o que vai acontecer? Vai levantar aquela fumaceira toda, vai entupir os teus equipamentos, vai ser um horror. Então a pessoa tem que pensar em várias coisas. A gente tem que esticar nosso pensamento para lugares onde a gente nem sabia que tinha. Make. Ah, eu conheço uma figurinista, uma maquiadora. Vai ser ótimo pro filmeiro, mas ela é de cinema? Não. Ah, então não quero. Ah, mas que preconceito é esse? Não, porque não é o caso. A maquiagem social deixa uma pessoa bonita. Ou deixa uma pessoa de fantasia. Mas eu não quero deixar uma pessoa bonita. Eu quero que às vezes a pessoa fique cansada, porque a cena é no final do dia, ela trabalhou o dia inteiro. Eu quero que essa pessoa... sempre digo que eu trabalhava em cima da maquiagem do Boticário, onde tinha produtora, tá? Aí o Boticário assim, não é conhecido pelas maquiagens mais sofisticadas do Brasil e do mundo, né? Quem trabalha com cinema, especialmente quem quer ganhar dinheiro, precisa botar uma grana e comprar uma maquiagem cara para se apresentar lá na hora de vender seu portfólio. Desculpa, é a realidade. Tá? Precisa gastar essa grana. E a pessoa que é maquiadora, ela tem que pensar assim, ó, a Maria, ela acorda de manhã, ela toma seu banho, ela tá linda, só que sem maquiagem nenhuma, ela pega um ônibus, chega no trabalho, ela bota os seus perfumes, sua maquiagem do Boticário, para vender a maquiagem que ela tá usando. Né? E daí ela trabalha, depois ela almoça um espetinho de gato ali no centro, ela volta com a boca toda besuntada, e ela retoca aquela maquiagem, e depois, e é um verão, 45 graus, ela retoca mais ainda a maquiagem, ou seja, está com 5 camadas de reboco, no final do dia está destruída, ela pega um ônibus lotado para voltar para casa. É a mesma maquiagem sempre durante todo o dia? Então a maquiadora não pode ser uma maquiadora social que deixa a pessoa simplesmente bonita. Ela tem que pensar na situação do filme. Ela está bêbada, a maquiagem está um pouco borrada? Eu estou me oferecendo, eu estou um pouco mais corado? Eu estou mais com medo? Eu estou com frio? Como é que eu estou? Como é que está essa pele? E sempre, em todos os casos, a maquiagem tem que deixar um pouco a pessoa com a pele um pouco mais seca, mais opaca. Seca não, opaca. Por quê? Porque a luz, quando aqui não parece nada, se eu ligar um HMI, que é uma luz trambolho, aquela luz que chama o Batman, sabe? Se eu ligar uma luz daquelas ali, eu vou brilhar. Porque eu vou estar fritando, um pouquinho de gordura vai brilhar. Então a gente sempre deixa a pessoa mais seca. Aí efeitos entram uma caralhada de coisa. Efeito é um monte de coisa. Efeito é tudo, cara. É um monte de coisa. Nem vou entrar aqui porque é muita coisa. Tem efeitos práticos e tem efeitos de computador. O mais legal são os efeitos práticos. E aí começa desde um chroma key, que é um pano verde que tu usa no fundo, até, sei lá, é impossível. O cabelo é uma coisa que também a gente tem que deixar um cabelo, quando o cabelo está brilhante, tem que fazer um teste de câmera. Sempre tem que fazer um teste de câmera. A pessoa que for fazer o cabelo, vai testar botando na frente da câmera pra quê? Porque ela quer o cabelo, ela quer que a personagem dela esteja com o cabelo brilhoso. Tá, mas o brilho da câmera não é o mesmo brilho, porque eu já te falei, vou botar muita luz. Então tu acha que o cabelo tá lindo, tá brilhoso, tu bota na frente da câmera e parece que ela passou o cabelo na manteiga. Não é isso que tu quer. Então uma coisa é sempre deixar um pouco mais seco, mas também não pode parecer que ela usaram o cabelo dela de vassoura, toda uma secura. Então a gente tem que pensar em todas essas coisas, tá? Decupagem é isso, é pegar uma cena e qual é o teu trabalho naquela cena. Tu é diretora de fotografia? Tem decupagem. Se tu é diretora de fotografia, tu vai pegar e vai ver quais são os lugares, vai fazer uma visita. Vamos falar dessa visita então. Falar da visita. Oi, pode perguntar dessas coisas que eu falei até agora. Sim.
Qual seria a diferença entre, tipo, objetos e as coisas de efeito? Porque tu falou do chroma key, eu achei que ele entraria ou nos objetos ou talvez até em coisa da técnica do filme. Boa pergunta. Os objetos são os objetos diegéticos. O que é diegético, o que é extradiegético? Aparece, não aparece assim. Como é que é? Fala alto para todo mundo ouvir. Aparece, não aparece assim. Aparece, não aparece em cena. Ou seja, assim, ó, o chroma key, ele não aparece. Apesar de ele estar ali, a câmera está filmando ele, ele é feito para desaparecer. É que nem a luz diegética e extradiegética. Eu tinha entendido o diegético e o extradiegético como uma coisa que não tá, que os personagens não percebem. Mas também, o que for extradiegético, os personagens não percebem. O que for diegético, os personagens percebem. Tá, tipo, trilha sonora que não é da paisagem ali do local, né? Não é um som de um pássaro, é tipo uma música que não tá tocando no ambiente. Isso é extradiegético? Olha, eu tô todo o tempo aqui falando regrinhas, mas as regrinhas podem ser quebradas. Se tu pegar os filmes do Ennio Morricone, por exemplo, tem uma hora que eles vão pegar a pessoa, os bandidos vão botar uma gaita, uma harmônica, na boca dela, vão pendurar ela assim e ela vai ficar lá respirando aquela harmônica enquanto está meio que enforcada. E aquela respiração ela se funde lentamente com a trilha sonora. Se vocês querem pegar trilha sonora, nenhuma outra trilha sonora é melhor que as trilhas sonoras do Ennio Morricone. É um italiano, ele fazia faroeste, filme de faroeste. Enquanto os filmes de faroeste norte-americanos sempre mostravam, tipo, aqueles filmes tipo Rio Grande, que é um homem branco que dizimava os índios e fazia a América florescer gloriosamente, sabe? Enquanto isso, esses caras, como é que é o nome desse? Esse cara que fazia som, eu não sei se é não é o Luquino Visconti, é o... Como é que é o nome? Sérgio Leone. O diretor é o Sérgio Leone, tá? O Sérgio Leone que fez um filme de 4 horas e 20 minutos, né? Ou Era Uma Vez na América. Isso. Haja saco. O Sérgio Leone ele fez vários filmes de faroeste, ele inventou fazer filmes de faroeste, mas só que ele era italiano. Então ele, em vez de fazer filmes de faroeste com um americano sendo bonzinho, ele botou muito mais realístico o americano, norte-americano, estadunidense, como sendo um cara ogro, podre, estuprador, abusivo, nojento, que come mosca. É o famoso faroeste espaguete. É o espaguete. É o espaguete. Nesse filme do... tu tá falando de Era Uma Vez no Oeste? Era Uma Vez no Oeste, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais. Vários filmes que ele fez. E vários outros filmes de faroeste espaguete, né? Que realmente... Mas aí a pergunta é assim, ó. A trilha sonora, tá? Às vezes a trilha sonora se funde. Vamos falar de reggae. Tem um filme pra quem... Alguém curte reggae aí? Eu curto. Então vocês obrigatoriamente vocês vão pegar e vão ver um filme chamado The Rockers, que se passa na Jamaica, na década de 70, feita com todos os atores são músicos. Não é da série Small Axe? Hã? Não é da Small Axe esse filme? Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que isso aqui é uma produção independente. Bad Eu boys, acho. bad boys. Mas pode ser. What you gonna do? Não sei, é antes, é bem antes. O The Rockers começa com um cara que ele tem um cabelo que ele nunca fez nada no cabelo, então o cabelo dele tá tudo grudado, assim, até aqui embaixo. E ele mora numa choupana na beira do mar. É tipo um líder espiritual. E o cara começa a fazer uma trilha sonora ao vivo. E todo esse filme tem trilha sonora diegética. Aparece toda... E uma hora eles estão caminhando por uma vila ali da Jamaica, a gente está ouvindo o som, à medida que as pessoas vão caminhando, o som vai aumentando, quando tu vê, o cara do naipe de sopro está lá, eles estão lá. Então é muito melhor esse tipo. Um som assim, ó, super envolvente. O Sérgio Leone fazia um misto. O som começava, tu nem sabe onde que funde, que já está lá na trilha sonora gravada. Nem sabe onde. E tu vai ver os filmes normalmente norte-americanos, a trilha sonora é sempre feita depois, com uma orquestra e tal. Agora ganhou o Oscar, um filme que não tinha, a trilha sonora não tinha acordes, que ganhou de todo mundo, que é aquele da Primeira Guerra Mundial. Então assim, ó, se as coisas são diegéticas ou não,
que eu quero dizer é que, não sei quem tinha perguntado, já esqueci, às vezes a fusão é lenta entre o que é diegético e o que é extradiegético. Não tem uma regra. Eu tive um pouco de dúvida em relação a isso, porque eu imaginei, tipo, como falaram de som em relação a texto. Porque o texto, tu vê em cena, mas os personagens muitas vezes não, e às vezes sim. Quando tu vê e os personagens não, é extradiegético. Não é só os personagens. Quando se chama placa. A placa está lá, a placa de trânsito. O personagem não viu, caiu no buraco. Ele não viu. A placa está dentro da ficção, está dentro do universo ficcional. Então ela é diegética. Interessa se o personagem viu ou não. Sim, mas eu digo, tipo, textos editados, tipo aqueles meio imaginativos, como se os personagens estivessem lendo alguma coisa, sei lá. Se o personagem está lendo, não interessa se, por exemplo, se aqueles filmes de animação que o ator tem que contracenar com um desenho, né? Aquilo ali é diegético, porque dentro daquele universo ele está vendo. E não tem nunca que se torna extradiegético. Tipo, mesmo se ele não perceber, por que nem tu falou da placa? Aí é diegético, porque está dentro do universo. Não interessa se o personagem viu ou não, só interessa se está dentro. Uma pergunta boa, quase que fiquei confuso. Mas está dentro do universo, está dentro daquele universo, então aquilo ali a gente coloca. E então os efeitos especiais, eles também podem ser diegéticos ou extradiegéticos. Se tu revela, um mágico, por exemplo, vai fazer um truque, o truque dá errado, tu vê, alguma coisa assim. Mas a maioria dos efeitos especiais são extradiegéticos. E os textos todos, se vocês vão fazer uma reportagem, vocês vão, já vou te dar, vocês vão ver as lower thirds. É tão difícil de explicar que não interessa. Lower thirds, esse inglês é horrível. Já tava achando que era third de cocô e não de terceiro. Às vezes até é. Quando aparece o nome da reportagem, aparece ó, fulano de tal, Marcos Kligman, professor. E que ele vai embora. Como a gente costuma usar, dividir a tela em 3 partes, em 9 partes, na verdade, eu sou horrível para desenhar isso aqui, tá? Fotógrafos aqui de desenho acham horrível isso aqui. Sabe aquela proporção áurea, que é mágica do universo e tal? Ela existe muito. E uma das maneiras onde a gente achar os pontos fortes são aqui, ó. Esses pontos aqui de encruzilhada são pontos bem fortes. Então eles dizem assim nas escolas, como se fosse uma regra: situe o objeto que você quer chamar a atenção dentro de um desses 4 quadrados. Saúde. Focaliza aqui, deixa a pessoa bem aqui. Esse tipo de técnica muito avançada, assim, mas ela, assim, eu vou te dizer, ela mais ou menos funciona, tá? Ela não é assim a regra universal. Então as lower thirds são desses terços as coisas que aparecem extradiegeticamente nessa parte de baixo aqui, os terços baixos, que a gente chama. Então no jornalismo a gente tem as coisas que aparecem na parte de baixo dos terços, que é fulano de tal, professor de não sei o quê. E depois a gente vai aprender outra coisa, que são outras marcações, que são as safe áreas. Entrei num papo que é chato pra caramba. Que vocês têm que saber também. Que é assim, ó. SAF área. Bom, existem vários tipos de tela. Existem telas anamórficas, telas mais compridas, se usa mais cinema. Existe tela mais formato de monitor. Existe tela tipo TikTok. Então, qual é a área que está salva, vamos dizer assim? Então, quando a gente faz televisão, a gente tem que preservar uma área aqui que a gente não vai colocar nada dentro. Porque é pensando em todo tipo de televisão que tem. Então a gente vai tentar centralizar as coisas, uma área que é inútil, que serve para adequação, para tudo que é tipo de monitor. Hoje em dia o pessoal já está fazendo vídeo que ele preserva uma área minúscula onde a pessoa tem que estar. Porque tu vai querer que um trecho do teu filme viralize no TikTok. Então as pessoas vão pensar se tu quer que adolescente
e criança gosta do filme, tu vai botar uma coisa principal aqui dentro dessa área aqui de safe house. Não faça um filme assim. Faça um filme pela estética. Olhem a pintura fílmica. O quadro, pensem no filme como se fossem pintores e não como se estivessem construindo apenas uma narrativa. Pensa no desenho da imagem como se fosse uma pintura. O ideal de uma direção de fotografia é que cada frame, independente do local onde esteja, cada frame possa virar um pôster. Vocês gostem do que estão vendo. Uma coisa que tu falou dos lower thirds, eu tava pensando pra trazer mais no cinema, a legenda fica no... Nos lower thirds. De repente uma coisa assim. Não é, a gente considera cinema, a gente bota as legendas aqui. Depende, porque às vezes o filme americano, ele coloca a legenda, quando, por exemplo, nesse filme que eu falei, The Rockers, eles são ingleses da Jamaica. Então o pessoal da inglesa da Jamaica, eles falam assim, mim, vai, tu veio. Então eles erram tudo a concordância. Então eles botaram legenda do inglês para o inglês. E as legendas do inglês para o inglês são legendas brancas. Então a gente, quando vai traduzir para português, ou a gente bota amarela por cima da branca, ou então bota a legenda mais para cima, sempre fica ruim. Mas é o que a gente faz. Recebi o roteiro. Tem que decupar esse roteiro. Então decupar. Quanto tempo eu levo para fazer uma diária decente? Assim, mais ou menos. Mais ou menos umas 5 cenas por dia. Isso aqui é importante para quem vai for fazer assistência de direção. Então isso aqui, anota isso aqui, 5 por... mais ou menos. Dá para fazer 6? Dá. Dá para fazer 11? Pô, aí tu... comer meu cu. 11 cenas é foda, cara. Mas dá. Eu, quando fazia televisão, eu tinha que entregar, já falei isso na primeira aula, quando eu fazia televisão, eu tinha que fazer 15 cenas, 15 minutos de programa editado e pronto por dia. Então era muito mais que 5 cenas. Mas é uma loucura. O ideal, publicidade, a gente faz 5 cenas por dia, a gente faz até 3. Porque quanto menos cenas, mais tu prepara, mais teu filme fica gostoso, mais tu coloca a luz, mais tu testa, mais tu traz uma massageadora para fazer massagem no elenco, para o elenco estiver bonito. É sério, eu vou falar uma coisa adulta aqui, desculpa os menores, tá? Às vezes, uma produção de filme, quando o ritmo é muito louco, eles dão 1h30 para almoço, não 1 hora. Porque a galera da graxa almoça e vai dar volta na quadra. Sabe? E volta mais relaxado. Ah, entendi. Eles passam no motel. Passa, isso mesmo. Pra pastel. Ah, seria bem melhor. Eles compram Eu disse pastel. motel. Eu gostei dessa versão. Eu disse que eles passam no motel. Passa no motel, ó. Tá bom. Então, gente. Gostei de temporada. Tá, a gente vai pensar em 5 cenas. Como é que a gente vai agrupar essas cenas? Vamos pensar na história do Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho tem a porta da casa da vovozinha. A porta da casa da vovozinha aparece em 2 situações. Quando? Quando o lobo mal chega e depois quando a vovozinha chega. Não é isso? É a mesma situação? É a mesma casa, a mesma porta, mas não é a mesma situação porque já se passou um tempo. Tu vai ter que alinhar a tua luz para fazer a luz um pouco mais para de tardezinha, não é? Então assim, tu pegou teu roteiro. Tu viu ali que tem porta da casa da vovozinha. A gente vai gravar na ordem cronológica? A gente nunca grava na ordem cronológica. Seria um sonho. Não, às vezes quando vai pegar, fazer, se tu escola de cinema é Dogma 95, tu vai gravar na ordem cronológica. Ah, mas daí O as que é coisas isso? não batem. Não, 95. Dogma 95. Eu também não sei o que é isso. Foi um manifesto criado em 1995 para obrigar o cinema a ficar barato. Então não interessa quanta grana tu tenha, seguindo essas regras, teu cinema vai ficar barato. Por exemplo, o primeiro take é o que valeu. Se deu errado, azar. Tu vai gravar... Faz tu então.
Me quer entrar? Ok, galera, estou voltando aqui. A galera do Crivo ficou lá embaixo. Tem que gostar muito de ficar. Ah, tô na chuva. Tá, algumas coisas. Primeiro, eu sei que tem gente que avisos genéricos e que não tem a ver. Não tem a ver com a aula. Tem gente que traz lanche pra cá. A gente não pode trazer lanche pra cá. Nem antes nem depois, porque aqui é tudo tapete. Esse lugar aqui foi muito barato para usar, porque tem um caráter social, um curso barato, um curso que tem bolsa, então a gente não consegue, tem que cuidar de tudo. Eu tenho um contrato com a casa e a gente não vai mais trazer os nossos mocotó para comer aqui, tá? Olha. Ah, meu X-Bacon não. Nem no tapete. Ah, lá é um piso frio? Deixa eu ver. Acho que é. Não, aqui tá... Ah, aqui é piso frio. Pode todo mundo sentar... Eu gosto de sentar no corredor, não tem problema nenhum, a gente come ali no corredor. Onde é que a gente estava? A gente tava falando sobre fazer contratos e gravar em locais públicos. Tu tinha falado do Gravar em local público pode, mas tem problema de gravar em local... Depois eu quero ouvir onde que tu estava falando, tá? Tu parou no campo. Gravar em local público, tá? Só deixa eu terminar o que ele tá falando. Se tu pega mais de 7 pessoas, menos de 7 pessoas, se eu fui na rua, peguei 7 pessoas, menos 7 ou menos, autorização. Mais que 7 é galera, tá? Então tu pode filmar na rua, mas tem um número de pessoas que tu pode filmar. Mais que isso não pode. 7 pessoas sem contar o elenco. Sem contar o elenco já tem, Isso é né? tipo regra, então tipo, se tiver 8 pessoas... Daí 8 pessoas já é galera. Aí tu pode argumentar, não, mas eu fui lá e filmei a rua. Mesmo que seja um movimento, não vai... Se a pessoa não se identifica, se a pessoa não dá pra ver quem é a pessoa, aí não tem, a pessoa não vai ter que reclamar, né? E aquele meme do cara que foi reclamar que apareceu numa postagem que falava mal dos hipsters e não era o cara. Os hipsters... É 7 pessoas numa cena? Uma cena. Uma cena. Isso conta elenco? Não. Porque elenco... Sim, não. Não porque na prática o elenco já tem autorização. Tô falando de 7 pessoas aleatórias. Ou então, tá, filmou uma multidão, não precisa, tá? Filmou na rua, não precisa. Filmou um ônibus, ninguém vai saber. Tem uma coisa que é teoria, tem uma coisa que é prática, tá? Tu tá fazendo tua cena no ônibus, tá? Tu e mais outra pessoa desceram. Qual é a chance daquela pessoa que desceu te ver e te processar? Ninguém vai te dizer nada, tá? Vamos pensar na realidade, que a realidade é diferente da burocracia. Se tu tava fazendo um filme de Hollywood, nossa, todo mundo tava com autorização. Não tem cena na rua. Mas, depende, aqueles Up in Smoke, filme da década de 70, aí sim. Que mais? Onde é que tinha parado? No campo. Canva. Tá, o Canva. O Canva, na verdade, é um desenho, não é um documento, ele é um desenho. Você sabe que... Procura ele Canva, o que é uma Canva? Canva. No É uma coisa Photoshop que... tem Canva, né? Hã? No Photoshop tem Canva, né? Uma coisa, isso aqui é isso aqui. Cada linha dessas é uma legenda, tá? É storytelling dele? Não é storytelling. Storyboard, aliás. Desculpa. Também não é storyboard. Storyboard são quadrinhos representando o que a câmera está vendo. Como se fosse se tu pegar uma historinha de quadrinhos baseada em um filme, isso é isso. Pra mim aquele app que Canva é tanta coisa, né? Isso mas também hoje É a Canva... descrição da cena, então. Spotify agora tem É isso? Canvas também. Não, aqui ó, Canva é tipo assim ó, lista, aqui vamos supor que esse documento se chama lista É tipo de preencher. objetos do quarto. Aí então eu vou botar aqui ó, abajur 1, abajur 2, abajur 3, abajur 4.
E a foto dos abajures. Pode crer. Tá, então Canva é tipo um quadrinho? É um quadrinho, só que o quadrinho tem narrativa. Tem o primeiro quadrinho, o segundo, isso aqui não é narrativa, isso aqui é um papel para ter bobagem. Pra tu ver como é que fica organizado isso aí. Daí o teu produtor de objetos vai te mostrar, olha só, eu acho que pro quarto fica legal esses aqui, vai te argumentar, esse aqui é mais fácil, então tu vai dizer, tá, vai pelo mais fácil. Tu, não, gostei desse, esse aqui tem bem a cara. Não sei o que, se tem mais uma foto desse, tem, não tá no Canva, mas, ou então tá no Canva. Se for fizer um Canva que seja online, provavelmente vai estar em hipertexto, então tu clica nessa foto para ver mais, assim, como se fosse coisa de Airbnb, tu clica nessa aqui para ver mais fotos. Mas aí é a maneira como vocês montam, tá? Mas o importante é vocês terem tudo organizado, chegar tudo mais fácil possível. Deixa eu falar uma coisa importante sobre produtora e produtor. Vou colocar produtor aí. Produtore. Vocês sabem o que é produtora ou produtor? A função de uma produtora é facilitar, é tirar a demanda de uma outra pessoa. Se vocês vão chegar, ó, tem que escolher uma casa. Eu tenho essas duas casas aqui. Essa casa aqui não pode, esse aqui não pode, e esse aqui o cara está com problema. Então vocês estão gerando demanda. Não gerem demanda, ofereçam sempre uma solução. Porque a produtora é uma pessoa que resolve problemas, ela não traz novos problemas. Então isso é uma coisa de proatividade, a gente tem que ser proativo. Um jogador de game que é pró, é aquela pessoa que faz o que se pede, faz além do... morei com Júpiter. E faz mais do que se pede. Aí ela é pró. Então um produtor é uma pessoa que produz, mas faz algo além. Proatividade é quem faz uma atividade e algo além da atividade. Vocês nunca devem só fazer o que se pede. Façam o que se pede mais. Plano B. E sempre com soluções. Vou dar um exemplo para vocês. Bateram o pé, porque na cena tinha que ter um elefante entrando pela janela. É só isso que queria o roteiro, é só um elefante entrando pela janela. Como é que a pessoa faz um elefante entrando pela janela? Toma essa bomba aí de direção de arte. Então é o seguinte, ó. Tudo que vamos mudar um pouco a conceituação do filme. Tudo que for coisa fantástica vai entrar pendurado com umas cordinhas desenhado numa cartolina. E ficou fofo igual. E a gente comprou isso no universo, a gente adquiriu essa história para nós. E entrou um elefante pela janela, um elefante aqui. Nossa! Sabe? Tudo depende da suspensão voluntária da descrença. Aí eu falei palavrão. Eu tenho que falar sobre isso. Alguém sabe o que é isso? Diga oi. Ninguém sabe o que é isso. Ótimo. Tu que é artista. Pessoas que fazem performances. Alô, pessoas que fazem performance artística. A suspensão da descrença. Bom, temos aqui a crença. A descrença. A crença é... Isso aqui é uma caneta. Tá? A descrença. Tu não acredita que isso aqui seja um foguete de pessoas miniaturizadas. Tu não acredita. Mas se tu vai fazer um filme que isso aqui é um foguete disfarçado de caneta, que tem pessoinhas pequenininhas voando, tu pode. Então tu vai ter que suspender a descrença. E quase todos os filmes têm um momento de suspensão da descrença. Todos os filmes, se não for um documentário. Em todos os filmes tu vai criar um universo onde as pessoas vão acreditar e vão comprar a tua ideia. Faça isso logo no começo.
Ah, mas é uma intervenção artística só, uma performance artística, logo de cara. Já diz aqui que tu vem, qual é o universo? Compre as pessoas. Faça as pessoas se sentirem voluntariamente inseridas dentro dessa suspensão. A partir de agora, para tu entender a minha história, essa aqui é a minha realidade. Ela funciona dessa forma. Se ela funciona dessa forma, a gente suspende a nossa descrença, ou seja, a gente passa a crer na história que se propõe. Se um elefante entra pela janela, o elefante pode ser um elefante de verdade, pendurado com umas cordas, um elefante que vocês mudaram geneticamente, esse elefante existe, porque vocês são muito foda, contrataram alguém para modificar geneticamente o elefante. O que o Cameron fez quando ele fez Titanic? Ele fez um barco que era 1/3 só menor que o Titanic de verdade, e ele botou esse maldito barco para rodar. Porque ele queria coisa prática. Mas não precisa ser assim. Tu pode fazer filmes forçando as pessoas a terem a criatividade. A Chegada do Homem à Lua, do Georges Méliès, um dos primeiros filmes, o primeiro filme que usa efeitos especiais. As pessoas botam os argonautas, que são os astronautas, eles entram dentro de uma bala gigante, uma munição, né, de arma, num canhão gigante, esse canhão é apontado para a Lua, dá um tiro, e a Lua tá lá, daqui a pouco, fura o olho da Lua, fica meio chateado assim. Pô, cara, e tu compra essa realidade. O cara era muito pra frente, né? O cara totalmente pra frente. Ele era ilusionista. Sim, aham. Então como é que vocês vão fazer quando a direção de arte não permite que alguma coisa aconteça? Vocês fazem a pessoa acreditar, o público acredita que vai ser assim. Por isso nós estávamos falando no outro dia, La False, a gente estava falando no outro dia do Drink do Inferno, lembra? Do Drink do Inferno, que acontecia que da metade do filme começava a aparecer demônios. É raro quando isso dá certo. Peraí, o que tu falou? La É, False? É tu? Eu também. Ah, então é outro, é o Bernardo. Oi? Tu que falou do... Desculpa, errei o nome. Tu que falou do Drink do Inferno, né? Outra aula. Não, não fui eu. Foi Ícaro. Aquele filme ali... Tá, é um filme do Tarantino que se passa num puteiro, daqui a pouco, pá! Demônios. Mas isso na metade do filme. O que as dicas de roteiro vão te dizer? Não coloca um negócio na metade do filme, que daí o pessoal, o que é isso do nada? Mas é que ele vai construindo a proposta desde o começo. Então é uma surpresa. Geralmente tu não vai colocar uma surpresa lá atrás. Tipo, fragmentado não dá bem isso. É, mas fragmentado... Bom, enfim, existem as exceções. Sim. Então é difícil construir exceção. A pessoa que constrói a exceção é aquela que já dominou muito bem dominada a regra. Bernardo, quando aparecer aqui que parar de gravar... Oi, galera. Quando parar de gravar aqui, ó... já parou? O que aconteceu que tá parando? Ah, quando desligar essa luzinha vermelhinha aqui, tu aperta aqui nesse botão, ó. Beleza. Aqui no botão aqui, ó. Nesse aqui que tá na ponta do dedo, tá? Pra gravar pra quem não vê. Então, sobre o que é... Alguém tem uma ideia de filme? Uma coisa curiosa, sabe aquele filme The Room do Tom Não. Wiseau? Um filme que a gente vai criar. Alguém tem uma ideia de filme novo? Ninguém pensou numa ideia de Eu filme? li de errado a pergunta, viu? Me desculpa. Não tem problema. Alguém tá pensando numa ideia de filme? Lá no fundão, vocês estão pensando já, né? Fala. Ah, não, a ideia parece, mas é um roteiro que eu tinha escrito. Bora. É sobre essa mulher que ela tá, tipo, meio que pensando sobre a relação dela com o marido por um tempo, e daí porque ela descobriu de tarde que o marido tinha traído ela, e daí ela tava repensando, e daí... Pensar a gente coloca pensamento, mas é bem difícil de dar certo. O que a gente coloca? Uma outra personagem, uma amiga dessa mulher, um amigo dessa mulher, evita o diário, que é um truque muito vulgar. A pessoa Dá pra começa... trabalhar isso com objetos, tipo, sei lá, por exemplo, essa mulher ela foi traída e daí o filme só se passa dentro de uma única locação que seria um banheiro. E daí tu consegue trabalhar, tipo, o trama desde que ela sabe a notícia até o final do dia com os objetos e como entra e sai do banheiro. É basicamente isso, que, tipo, ela tá na casa dela, e daí, tipo, ela abre a geladeira dela, lembra que na geladeira, anos atrás, ela falou com o marido sobre tal coisa, entendeu?
É bem difícil conduzir um filme inteiramente no off, ou seja, sem a pessoa com a qual ela dialoga. É bem difícil e fica monótono. Sim. Por quê? Porque a gente vai, leva a personagem para o estúdio e faz ela gravar os pensamentos dela. E nossa, como isso é chato. Não, ela não tá pensando, ela tá tipo revivendo. Ela está revivendo. É um flashback, assim. Sim, é flashback. Ela pode estar revivendo. Aí, revivendo tudo naquela mesma cozinha. Na mesma casa. Na mesma casa, beleza. Ela pode estar revivendo tudo na mesma casa. O problema aqui do flashback é que o flashback exige um nível de gramática fílmica avançado, ou seja, as pessoas têm que ter conhecimento que se trata de um flashback. Daí, quando faz isso, geralmente coloca as cenas do passado. Isso é o mais vulgar de todos, é tu botar um tom mais sépia, um tom mais âmbar, assim, tudo que for passado. Mas esses vai e vem aí, geralmente acabam cansando, tá? Então o que a gente costuma fazer é botar na ordem cronológica mesmo. A gente altera, a gente bota na ordem cronológica e daí a pessoa pode ir lá e riscar uma folhinha assim, dia tal, no calendário. Isso é uma informação, uma informação que tu atira, né? Tipo, meter um narrador. Meter o narrador é um recurso meio folgado. As pessoas vão te detonar se tu botar um narrador. Mas se fizer direitinho, fica caralho. Se fizer direitinho, tudo se fizer direitinho fica massa. Tudo se botar um narrador fica massa. Geralmente não fica. Mas tudo que tu fizer bem feito, bota lá um narrador. Não tem regra, tem só estatística. Tá? Dá pra fazer, dá pra ficar legal. Tipo um narrador personagem, sabe? Narrador personagem, sim. O que os filmes costumam fazer é botar um personagem para ser amigo, para falar, para gesticular. Muitos filmes têm isso. Geralmente filme que é baseado em livro, direto tu bota mais um personagem. Tipo Curtindo a Vida Doidado. Não, Curtindo a Vida Doidado foi planejado por um diretor que já fazia esse tipo de filme, que era um adolescente, de temática, um filme raso, assim, com uma temática de comportamento, que ele já estava acostumado a fazer isso. Fez A Mulher do Futuro, fez uma... Não tem o do DiCaprio com o cara lá do Homem-Aranha? Que é mais nessa pegada, assim, de narração do amigo, assim. Acho que é o Gatsby. É, esse. Os Homem-Aranha, todos eles têm um amigo, pra tu poder esvaziar Não, o a Gatsby. Como é que Grande Gatsby. Acho que é. Nessa pegada que o cara é visível. Olha só, tem mais uma vantagem. Deixa eu contar uma coisa muito legal pra vocês. Mas tá pensando uma parada tipo Cidade de Deus, Tropa de Elite, sabe? A gente tem um personagem, ele vai narrando e as coisas vão acontecendo. Isso é isso aí. Isso é um caso bom de uso da narrativa. Eu nunca vou dar regra, não vou cagar regra nunca aqui, tá? Eu vou dizer assim, ó, o que tem mais tendência a funcionar. Porque é mais difícil de tu colocar um narrador, nesse sentido. Don Quixote. E ele tem o Sancho Panza. Panceta em espanhol, pancinha, barriguinha, panceta é bacon. Então o que é uma coisa que funciona muito? E a gente vê no caso do Homem-Aranha que ele tem um amigo dele que é o oposto dele. Então ter amigos que são o oposto é uma coisa que super funciona. Porque nós estamos falando que no filme a gente rola debate de alguma coisa, né? Uma ideia é bem trabalhada. Então se tu tem uma mãe uma mulher ali que foi traída, ela pode ter uma outra mulher que se sente completamente segura, e tu pode reverter, fazer uma reviravolta no final das contas, mas é bom sempre ter o oposto para dialogar, porque o oposto vai te dar um elemento de discórdia, vai te dar o outro ponto de vista que te falta. Se tu tem pessoas que só concordam contigo, vai, diga. Tem isso, só que eu não queria falar porque é o plot do final, né? Ele ficou todo tímido, Olha só, o Don Quixote, ele é um cara que é patriótico, né? Ele é patriota. Ele também é meio fora da casinha. Ele é um idealista. Nossa, ele é super idealista, ele é patriótico, ele se acha um guerreiro da sua nação. A gente já viu esses casos, né? Ele é um guerreiro da nação. Ele luta contra gigantes que não existem. Né? Ele luta contra os moinhos de vento que não existem. E ele só pensa em formas ideais, ele é um cara idealista. Ele é um cara magro, ele é um cara alto.
ok? Como é que é o Sancho Panza? Ele é um cara baixinho, ele é um cara gordinho, ele só pensa em comer cebola e alho, ele só quer uma sombra. Ele nem sabe o que é Espanha. Ele nem sabe o que é. Ele é o fiel escudeiro, mas o que ele é? Ele não tem nada. Enquanto Dom Quixote anda num cavalo branco, que ele acha que é um cavalo branco, mas é um pangaré todo doente, o Sancho Panza monta uma mola. Então eles são opostos, eles ficam sempre... Por isso que isso rendeu, que o que acontece? Todos os idiomas têm um livro, que é o livro que lança aquele idioma. Tá? Então a gente tem um livro lá da Inglaterra que lança o idioma inglês, a gente tem um livro na Rússia que lança o idioma russo, a gente tem o livro dos Lusíadas que lança o português, e a gente tem o Dom Quixote que lança o idioma espanhol. De tão bom. Porque todo mundo começa a seguir essas regras gramaticais que ele inventou, que ele tirou do nada, a partir do livro dele. Então, essa aqui é uma obra-prima, onde a gente estabelece esse critério de um personagem ser o extremo oposto do outro. Então, o Batman, por que o Coringa é o melhor personagem? Alguém sabe o que o Batman quer? Ele quer justiça? Ele não quer justiça. Ele quer a ordem. Ele é um cara extremamente ordeiro, ele quer que tudo funcione na sua ordem. E o Coringa, ele é um cara que ele quer o mal? Não. Ele quer o caos. Quer o caos. E aí tem uma cena do filme que ele diz assim: eu não quero te matar, o Coringa falando pro Batman. Eu não sou nada sem tu. Eu dependo de ti. O curioso é que tem outras versões que ele tenta matar o Batman, dependendo da versão. Sim, mas isso nas versões mais antigas ele queria matar. Mas a gente vai vendo que o bom antagonista é um antagonista que está certo, só que ele erra numa fração. Quanto menor a fração do erro dele, melhor. Se tu for ver, por exemplo, ali o filme dos Vingadores, o Thanos, ele está dizendo tudo que ele fala é verdade. A humanidade, vocês vão acabar com o planeta, vocês são a pior espécie que já andou nesse planeta. Só que a minha solução é matar metade das pessoas, num estalo de dedos. Ou, aí tu passou um pouquinho do limite, mas tudo que tu falou antes estava certo. Então o bom antagonista é aquele que está certo em tudo. Ele escorrega por um pouquinho. E o Batman? O que é o Batman? É um milionário que sai por aí batendo em pobre. Mas ele bate em rico também, boa parte dos inimigos dele são ricos. Não, mas ele mais bate... Para bater em um rico, ele acabou com um monte de capanga. Então o que acontece? Ele é um playboy. Ele tá certo por uma fração. E quanto menor for essa fração... Qual é aquele filme de super-herói que o cara vai ficando cada vez mais forte, o inimigo dele vai ficando mais fraco, ele tem os ossos que quebram? Tem um personagem que é muito... Tá falando do vidro? É. Que tem aquela trilogia 1. Isso. Tem um personagem que... Pô, esqueci o nome do personagem do Bruce Willis, mas exatamente, o personagem do Bruce Willis. Que o cara vai ficando cada vez mais... Tu vê que ele estava certo, mas ele só errou numa fraçãozinha. E aí que tem um personagem legal, porque aí a gente tem o quê? A gente tem o dilema. Se tu planta o dilema no coração das pessoas, tu tem aquela coisa que será? Qual é o meu lado? E quais são todas as informações que são levantadas nesse debate? Então, assim, em vez de fazer uma coisa maniqueísta, se vocês estão a fim de fazer um filme político de protesto, tá? Quem tiver a fim de fazer um filme de protesto, em vez de só fazer um maniqueísmo. O que é maniqueísmo? É o que a novela da Globo faz. Existe um personagem que é bonzinho e um personagem que é totalmente vilão. E aí os personagens, nenhum deles tem uma coisa que eu falei que é fundamental, que são as camadas. Então na hora de escrever o roteiro, a gente coloca o personagem bonzinho, cheio de erros. O Crow da novela Fina Estampa, ele não tinha camadas? Se é novela, não tinha. Pô, não, aquela novela que tem o Félix. Amor à Vida. Não sei se é essa, o cara fica cego. Não é. Ou é. Mas por que isso? Porque a novela fica mais atenta às relações e à história do que essas camadas dos personagens? A pergunta é muito boa e a resposta é cruel. Mas a Bíblia Brasil também. Enquanto você acorda um pouquinho, estão fazendo um liquidificador ali. Cuidado, Sil. Gente, eu trabalhei com televisão. O que a televisão quer? Vender publicidade.
Então o que a televisão, o que a publicidade precisa? Que o teu público fique burro. Não tem uma palavra melhor. Então ele precisa te convencer que tu tomando aquela cerveja, tu vai conseguir uma gostosa, que tu vai comprar uma moto bem possante, tu vai comer todo mundo, que tu vai investir em Bitcoin e vai ficar rico, que tu vai fazer uma conta no Itaú e vai ficar sorridente. E eles fazem tudo da maneira mais artificial possível. Então a primeira coisa que um programa de televisão precisa fazer é reduzir ao máximo o poder de crítica de vocês. Isso é Noam Chomsky. Então a gente precisa reduzir ao máximo a síntese de crítica. Por isso que nós estamos fazendo cinema. Não estamos fazendo televisão. Nem faria um curso de televisão. Só cobrando muito caro, assim, dormir mal. Porque a gente precisa, durante o tempo que a gente está anunciando, a gente tem que estar pensando na publicidade. Então tu precisa anestesiar ao máximo a cabeça das pessoas. Por quê? Porque o teu programa vai ser um bom programa se no intervalo comercial tu vender muitos produtos. Então, a burrice nesse país não é um problema, é articulado, é de propósito. Assim como o desemprego não é uma coisa que é um problema, não. Desemprego é de propósito para que tenha muitas pessoas pobres e a gente possa pagar pouco no salário. É tudo um projeto. É um projeto. O projeto da televisão é anestesia as pessoas, para na hora do intervalo tu pensar que tu usando absorvente X, tu vai andar girar um bambolê, andar a cavalo, tudo sorridente. Que tu vai usar o homo lá e tua família vai ser feliz. Mas isso é só nos personagens? Ou não, isso é toda a estrutura da história. A gente começa com maniqueísmo, que é a divisão entre o bem e o mal. Porque maniqueísmo vai te deixar burro, e te deixando burro, tu não vai pensar, não vai refletir sobre o comercial que vem a seguir. E eu faço uma reta aqui, ó. Eu achei que... Uma reta aqui. A gente tem de um lado a TV. Isso aqui não vai servir para essa turma, mas quando eu dava aulas em outro, sempre funcionava. Então assim, ó, eu vou ver se funciona aqui, tá? Não vai funcionar porque aqui é uma elite pensante que eu selecionei, mas vamos ver. Quem é que assistiu TV na última semana? Levanta a mão. Deixa eu ver, eu não lembro se assistiu ou não. Rede aberta. Rede aberta. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa tá valendo. Tá. Quem é que foi num teatro? Vai ser cruel aqui. Teatro na última semana. Uma. Eu vou em teatro com frequência, mas não fui na última semana. Quem é que foi no museu? Ah, não é que eu dei uma passadinha, me programei e fui no museu na última semana. A galera que estuda artes. Quem é que foi num sarau? Assisti online, ponto. Mas conta. Tô na dúvida. E por último aqui, abandonado, poesia. Agora que eu lembrei, eu vi TV na última semana, sim. Tá, então já consideramos aqui mão levantada. Acontece que a poesia... Por que ele lê um livro de poesia? Na última semana? Vocês são Bom, tem duas pessoas aqui que meio que trabalham com isso, né? Mas fora o ponto fora da curva, o que a gente tem é a maioria das pessoas aqui. Porque aqui a linguagem é muito mais palatável, é fácil. É feita para ser deglutível. Ele não vai botar camadas na personagem como a gente está querendo aqui, muito pouco. Tenta não fazer muita profundidade. Tenta fazer um personagem bonzinho com um problema que não seja social, não mexe nisso. Não bota nenhum ponto sensível. Vai piorando. Na televisão, tu pensa? Não pensa. No teatro, você está pensando. No museu, se tu está com a disposição de ir, tu voluntar. Porque no museu não é a obra que vem para ti, é tu que vai na obra. E o que tu pega de reflexão, o que tu pega de pensamento é o reflexo do que tu entende da obra. Quer dizer, tu voluntariamente tem que ceder energia para a obra, senão ela desligada não funciona. No sarau é uma mistura, às vezes se confunde poesia, coitada da poesia é chinelo. Agora, o nível de cansaço intelectual que se chama labor, ele é exatamente contrário.
O labor é mínimo na televisão. Tu chega em casa, tu desliga teu cérebro, vai ver televisão. Labor meio que de trabalho? Labor é o trabalho. Trabalho gasta joules. E teatro já tem um pouquinho. As pessoas saem do teatro. Quando tu desliga a televisão, tu assim, o que a gente vai comer agora? Mas quando sai do teatro, já sai debatendo com as pessoas. É aquela hora que não sei o que, não sei. O cinema também pode ser assim. Museu, tu sai às vezes do museu cansado. Sarau, chega. Já fui no sarau hoje. Daqui a 10 anos eu posso ir em outro. Eu inventei de abrir um livro, começar um livro do Schopenhauer, que é um cara pesado. Cada página que eu leio me dá uma bigornada na cabeça e eu saio com uma labirintite. Difícil de passar adiante. Só que isso aqui, gente, é o que vai dar para vocês o pensamento crítico, que é saber aprofundar cada vez mais nas camadas. E isso aí ajuda vocês em todos os sentidos. Eu não quero dar uma Bom, já tô dando uma de chatão, né? Mas é importante que a gente faça isso. No cinema, eu quero que vocês façam esse tipo de filme aqui mais pesado. Por que eu quero que vocês pisem no acelerador? Vou dar um motivo para vocês. Tá, vocês querem ser comerciais, né? Vocês querem fazer dinheiro e tal. Mas como é que a gente faz dinheiro? Em primeiro lugar, com portfólio, que o portfólio é nos festivais de cinema. Alô, galera que faz clipe, alô, galera que faz casamento, 15 anos, essas coisas. Vocês são obrigados a fazer um básico aqui. Mas aí, quando vocês querem dar um upgrade dentro do básico, vocês vão querer o quê? Um prêmio num festival. Existem vários festivais, então não é impossível de conseguir um prêmio. Existe festival para quem tem cabelo pintado. Existe tudo que é tipo de festival. É só saber escolher. Aí vocês vão fazer o filme de vocês e vocês vão upar esse filme no Freeway. Filme é o maior portal mundial de upload de filmes e de classificação em festivais. Tem alguns que são pagos, vocês vão ter que pagar. Boa parte deles são gratuitos. Então vocês vão... Tem festival em Alvorada, tem festival em Guaíba, tem vários festivais aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre a gente pega mais o cinema fantástico. Mas por isso que eu coloquei no manifesto de vocês, a gente vai inscrever em vários festivais, porque aqui tem porta, aqui tem entrada. Tem um festival lá em Portugal, que não foi que eu passei num festival grandão, mas tem um festival que é num pub. Então tem tudo que é tipo de festival. Pra gente conseguir sair daquele nível de fazer a burocracia do filmmaker, que é fazer casamento, fazer um palestrante que vai lá falar um negócio, essas coisas assim que tu faz pra ganhar teu dinheiro, mas que saco, qualquer outra coisa na vida. Então vamos pensar em fazer filme de festival. E filme de festival, galera, é pisando fundo no poder da crítica. E aí o filme tem que ser forte, mas forte não é só graficamente explícito. Tem gente que se confunde, né? Geralmente a atriz que está começando acha que fazer doação do personagem. Eu fiz esse erro. Meu primeiro filme eu tive... Vai, que vergonha. Eu sou um merda. O primeiro filme que eu fiz, eu fiquei ajoelhado numa brita, com um cuecão de couro, umas correntes em mim, e uma mulher me dava uma chicotada com um chicote. E eu achava que não, vão provar que eu faço a doação, que eu me entrego. Eu fiz isso, apareceu lá, meu rabão esticado. Foi lá pra Europa. Que genial isso aí. Então é um filme que traz impacto. Só que esse impacto pode ser de várias maneiras. Ele pode fazer impacto gráfico, como se fosse... Qual é o nome do filme? Vênus. Oh, caralho. Mas eu queria mostrar, né? E não precisa isso, gente. A gente tem vários tipos de... Isso aí é um artifício. Se vocês fazem graficamente uma tripa aparecendo, é sinal que é filme. Tem muito disso, né? Tem aquele filme O Regresso, né? Que o ator que fez O Regresso era meme porque ele nunca ganhava Oscar. Então ele pegou um filme que ele aparecia com uma cara desse tamanho numa tela de cinema, quase 2 horas só dele, não tinha outros personagens, e ele fazia coisas graficamente explícitas, como brigar com um urso, dormir dentro do urso, ficar na neve, se fuder, andar no gelo. Então tá, vamos dar um biscoito pro cara. Deram um biscoito pro cara, sabe? Mas isso aí é recurso extra. Você tem que ganhar as pessoas pelo conteúdo crítico, pela história, que deve ser um nível de profundidade maior.
E aí não tem outra, eu falo muito sobre roteiro, cara, porque a gente pode falar da parte técnica, mas tudo está baseado no roteiro. O roteiro vai fazer grande diferença. O pessoal que é filmmaker, que gosta de sei que, eles valorizam muito a câmera. Não, eu tô com a câmera 6K, mas tu tem 6K, a minha tem 8K, fica medindo pau assim com isso, sabe? Mas na real o que vale mesmo é a história. Porque vocês podem pegar um filme tipo Tangerine, que é feito com um celular, e ganhar Oscar. Então assim, o que conta é sempre a tua história, teu poder de história. Os grandes clássicos do Rio Grande do Sul, vamos dizer que, não, o Chaplin não é bom porque a câmera deles não já vai se catar. A gente precisa de filmes com poder crítico. E aí, o poder crítico pode ser gráfico, pode ser gráfico, pode ser sentimento, e aí é interno e externo. Aqui no Brasil a gente tem uma colonização que é muito para fora. Então teve um crítico, uma mulher, uma Ivana Schuba, que quando veio no Brasil, ela escreveu O Poder do Ator, que é um dos grandes livros de atuação, que ela disse que para a brasileira era muito fácil se ficar pelada, mas não se despir internamente. E é por isso que a gente tem poucas brasileiras fazendo comédia, porque a pessoa tem que se detonar. Se detonar moralmente, entende? E para o homem, como ele já tem privilégio nessa parte, é fácil. Então o sentimento pode ser interno, a pessoa que sente a coisa não demonstra muito. O que é a força do negócio? Já falei para você do Lee Strasberg, o cara da Actors Studio de Nova York, ele falou assim, segura o sentimento, não mostra, que o sentimento recalcado ele é bem mais forte, bem mais poderoso. E o sentimento externo, que é aquele que... Aí tu pega um cristal japonês, que não é tóxico, cristal japonês é um bastão de cânfora, aí tu pega aqui, passa no olhinho, parece um gelol, sai chorando. Beleza, saiu chorando. Então não é só a lágrima, isso é um sentimento artificial. Tá? A gente ganha em outros... O sentimento, a força pode ser ideológico. Façam a protagonista sofrer. Quanto mais a protagonista sofre e mais ela luta, mais ela consegue. Aquários, não é o filme da Sandy Júnior, o Aquários é o filme que ganhou vários prêmios, não sei se vocês já viram. Filmaço do cinema brasileiro. Que a pessoa sofre. Como é que é a atriz? É a Sônia Braga. Ela sofre. E no final ela chega com um cupinzeiro e joga no escritório da incorporadora e joga aqui, pá! E todo mundo grita no cinema. E é isso. A pessoa grita porque está trancado, está com aquilo trancado. E se na vida real a incorporadora vai lá no parque lá e cortar 500 árvores, como fez aqui, né? Na vida do sonho, na vida do cinema, a gente precisa ter um motivo para sobreviver. A gente precisa ter algo que nos dê condição de continuar existindo. Então, botem a ideologia para funcionar. Não existe filme apolítico. Não existe filme que não fale sobre política. Política é uma coisa, partidos é outra. E não quero entrar no detalhe do partido. Cada um enfia onde quer o seu voto. Mas eu estou falando de quando a pessoa faz um filme ameno, ele está tomando uma decisão política. Isso é meio óbvio. Muito bem, falávamos da decupagem. Que nem tu falou das exceções, tipo, se ela perdesse, tipo, fosse um filme meio depressivo, também poderia dar certo, né? Geralmente a pessoa sofre. Isso aqui é a taxa de sofrimento dela. Ela sofre e depois ela tem uma... Aqui, ao contrário, se isso aqui é o sofrimento, ela vai ter um alívio de sofrimento no final. Se tu pode pensar ao contrário. Se a pessoa se dá bem, Lobo de Wall Street, ela cai. O problema é que nós aprendemos que nós temos a nossa gramática fílmica e desculpa, a gente não consegue se livrar disso, que no final tudo acaba bem. Então a pessoa sofre, e no final ela dá um jeito, mas consegue levar sua vida de boas e tudo não passou de uma grande aventura. Tá? Mas, pensem isso no roteiro. É sempre isso aqui. Ah, deixa eu falar uma coisa importante.
de roteiro, muito importante. Isso aqui é ao longo de toda a estrutura do filme, correto? A pessoa, as dificuldades da pessoa começam a subir. Jesus Cristo também. Ele começa aqui, daí ele foi chamado a uma aventura, daí ele transforma água em vinho, tá numa festa, daí ele cura um não sei o quê, aí tá perseguido, que ele é o maior bandido de todos, perseguido por todos, aí ele é crucificado, torturado, quer dizer, o nível de dificuldade cada vez aumenta mais. E no final, ele inverte tudo, Rei dos Reis, se eleva aos céus. Que é a estrutura do filme do Carandiru, por exemplo, ou aquela organização que eles fazem, que já virou série também. Cara, bom, pra série vocês vão pegar outro livro que se chama Doc Comparato. Uma coisa que muita Mas gente... é filme, né, primeiro? Essa coisa que Sim, tu falou do Jesus me lembrou aquela coisa que as pessoas sempre falam do underdog chegar no topo. Não sei o que é o underdog. Pode falar. Não, fala tudo que tá falando. Fala. O underdog é um termo que é pra pessoa que tá por baixo, por assim dizer. A pessoa que... Sempre que tá por baixo, tu vai subir o topo. Por exemplo, o aluno excluído da escola, ou então Sempre o inverte. cara que só se ferra. Só se ferra, vai se dar bem, já sabe disso no começo do filme. Tu já sabe disso. Tu compra isso, já sabe o que vai acontecer. Mas... Vai, não, fala. É que a outra pergunta. Vai. Tu tava falando, tipo, eu tava pensando num momento de tensão, por exemplo, que tu tá se fudendo, tá sofrendo, e daí tu passa, tipo, a parar de sofrer, e daí depois no final tu acaba... Isso aqui é um plot point, é um ponto de virada. Cada vez que a pessoa tiver uma decisão difícil para tomar, e ela vai ter decisões difíceis, e essas decisões vão fazer essa pessoa modificar para o resto da vida. Então, cada vez que isso acontece, vai dar uma guinada na história, e vocês vão inventar da maneira que vocês quiserem essa guinada. O que eu quero dizer para vocês é, olha só, prestem atenção, roteiristas. Vocês estão vendo que essa lomba aqui só vai? Atenção, essa lomba só vai em cada sequência, em cada cena, em cada take. Sempre que começar de um jeito, vai começar do outro. Como assim? Começar e terminar. Se uma cena começar feliz, ela vai terminar triste. Se a cena começar tensa, ela vai terminar relaxada. Se não tiver uma progressão, a edição vai tirar fora esse pedaço. Se não... A não ser que seja o vazio que a gente usa para contemplar as coisas, como na Viagem de Chihiro. Quem franziu as sobrancelhas também na aula de ontem, que o mar é o vazio por onde o sol entra, depois vocês pegam com um colega, tá? Mas isso aí é a regra. A gente vai olhar aquele filme do Adam Sandler, como é que é o nome daquela? Joias Brutas? Sim, sei. O filme é uma tensão quase que o tempo todo. Não, é uma tensão todo o tempo. Mas tu pegar e quebrar, sempre... Joia Bruta. Joias Brutas. Joia Bruta, né? Joias Brutas. Joias Brutas. Termina tenso